Hoje nós vamos abordar um tema muito importante que é como lidar com pessoas difíceis. Mas me diga, tem alguém aqui que nunca se deparou com uma dificuldade no relacionamento com determinada pessoa? Eu acredito que não. Todos nós nos deparamos com aquela pessoa mais complicada de lidar, não é mesmo? Porém, não permita que outras pessoas tirem a sua paz. Não é porque a pessoa ela é complicada que você vai deixar ela tirar a paz tua. É esse tema que nós vamos abordar e quem vai nos falar sobre é a cigana Esmeralda. Então, fique aqui conosco no Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que nós estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque desejamos sim aprender um pouco mais. Eu, pelo menos, tenho esse propósito. Estou aqui para aprender com a espiritualidade coisas que vão somar a minha vida para que esta vida se torne melhor. Com certeza, se eu aprender a lidar melhor com as pessoas difíceis, eu terei muito mais produtividade em minha vida, menos desgaste no mínimo. No mínimo, menos desgaste, não é mesmo? Porque o tema de hoje é o seguinte, não permita que pessoas tirem a sua paz. E como lidar com estas pessoas difíceis, hein? Como? Normalmente, nós desejamos nos afastar daquelas pessoas que são complicadas, não é? Ah, não, essa pessoa é muito complicada, vou me afastar dela. Aí eu preciso sair da empresa porque lá só tem gente difícil. Ah, não, meu irmão, pelo amor de Deus, eu prefiro estar longe. Ah, meus pais, você não tem ideia, Júlio, como são meus pais, então eles estão lá, eu estou aqui. É um grande engano nós simplesmente nos afastarmos das pessoas porque elas são difíceis. É um grande engano. Olha, a realidade é que estas pessoas difíceis, elas estão nos instigando a melhorar a nossa forma de agir na dificuldade. São professores e não sabem disso. Não sabem, mas são professores para a nossa vida. E estas pessoas, elas de fato somam. Elas não subtraem. Só subtrai se você deixar. Subtrair a sua paz, aí é uma opção sua. Mas se você apenas releva a ignorância, mas veja bem, relevar a ignorância não é ser tolo e deixar ser você ofendido, abusado de maneira nenhuma, não. Há uma diferença muito grande, inclusive a Esmeralda vai falar sobre isso. Mas é você não se deixar desequilibrar por uma pessoa desequilibrada. Já pensou nisso? Que muitas vezes, sem perceber, nós deixamos que o desequilibrado ou a desequilibrada desestruture as nossas emoções, o nosso racional, ao ponto de tomarmos ali uma atitude de autodefesa descontrolado, vamos chamar assim, ou uma atitude ignorante, não é mesmo? Hoje o tema é muito importante, gente. Sabe o que os espíritos vêm nos alertando constantemente? Que essa dificuldade de relacionamento, ela vai aumentar. Porque as pessoas estão muito sensíveis. A sensibilidade está aflorada. As pessoas estão perdendo a paciência facilmente. Por causa de toda essa transformação que vem acontecendo no mundo, as pessoas estão ficando mais sensíveis. Sabe, nosso Senhor Jesus Cristo, ele afirma no último livro da Bíblia Sagrada que não há nada oculto que não venha a ser revelado. O que entendemos sobre isso é que as pessoas, elas estão revelando aquilo que anteriormente elas conseguiam esconder. Hoje não tem como. Então cada um está revelando o que realmente é. E será mesmo que nós também não somos uma pessoa difícil, revelando de fato essa dificuldade de interação,
essa falta de compreensão? Será que não? Você já pensou nisso? Porque é muito mais fácil, até cômodo, julgarmos a pessoa por ser difícil. Mas e nós? Será que fazemos essa autoanálise? Será que eu também não sou difícil? Será que eu não estou diante de um espelho, enxergando o quanto eu preciso me corrigir? Será que não? Pois bem, eu acredito na vida e vejo a vida como sendo o próprio Deus, Criador de tudo. Pois aquele que cria, ele está presente na sua criação. Então eu acredito que Deus está presente, me dando tudo quanto importante é para o meu aprendizado, a minha maturidade como espírito. Diante de uma pessoa difícil, eu não posso simplesmente me afastar alegando que não dou conta de viver com ela, não tenho paciência. Eu não tenho paciência, então a falta é minha. Se eu não tenho equilíbrio, então a falta é minha. Eu não posso simplesmente me afastar de quem tira de mim a paciência. Pois se ela tira de mim a paciência é porque eu não tenho controle sobre aquilo que eu acredito ter, não é? Ora, se alguém me irrita, é por quê? Porque ele instigou aquilo que está em mim. Então eu preciso ver aquilo que está em mim, que não é bom, para poder trabalhar nessa correção. Olha como a vida é perfeita. Então, olha, se você me permite, acredito que sim, pois está aqui pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, eu digo a você, não se afaste daquelas pessoas que a vida te colocou no caminho, porque alegando que ela é difícil, que não há possibilidade de interação com ela. Não faz isso, não. Não faz, não. Procura você aprender a lidar com estas dificuldades, pois você só tem a ganhar. E mais, tem muito a contribuir com esta pessoa. Pode ter certeza. E digo mais, se você, usando do livre-arbítrio, se afasta dela, a vida, na sua perfeição, irá criar uma fórmula de você, lá adiante, cruzar de novo com esse ser. Pode ter certeza. Isso acontece pela lei da reencarnação. A gente não quer viver com uma pessoa porque é desagradável, aí desencarnamos, criamos uma nova oportunidade de vir ao mundo com um planejamento. Dentro desse planejamento, você pede auxílio para se reconciliar com aquele que você se afastou, e aí este vem como filho, marido. Ué, mas como se eu tinha uma antipatia? Mas depois da reencarnação, uma nova roupagem, a vida te dando possibilidade de interagir, antes de casar, de se comprometer, você só vê as coisas boas da pessoa. Não é assim? Só vê as coisas boas e cria uma conexão com aquela pessoa, porque já vem de vidas passadas. Em comum acordo com ela, você diz, olha, vamos nos reconciliar. E aí, essa energia gerada pela sua vontade, a vontade daquele ser, faz com que se cruzem na vida carnal e comece uma relação pela atração, até mesmo carnal. Aí, depois de um tempo, vivendo junto, começa a reconhecer aquele espírito como aquele que você se afastou. E aí a dificuldade começa no relacionamento. Normalmente a pessoa simplesmente vai embora. Ah, não quero saber. Mais uma vez ela falhou. Aí a reencarnação possibilita de novo esse reencontro. Não é a perfeição de Deus? Não é mesmo? Bem, vamos fazer a prece. Hoje é sábado. Vamos então pedir a Deus as bênçãos e a paz. E assim, elevando os nossos sentimentos, não apenas o pensamento, mas os sentimentos, pois estas duas forças unidas
faz com que desbloqueemos qualquer barreira que nos impeça de ligar-se a Deus, pois Deus é amor. Então, diante do amor que nós temos para com a vida, para com Deus, nós dizemos: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém, amém, amém. Que de fato possamos ser o espelho do amor. Espelho do amor. Imagina espelhar em vós o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus do planeta Terra. Imagina, é isso que nós buscamos, mas sem hipocrisia, sem falsidade, mas com muita realidade, com muita verdade, não é mesmo? É isso que nós buscamos. Sabe, a gente vê tantas formas de crença, tantas pessoas seguras naquilo que elas acreditam. Será que elas estão erradas? Eu não acredito no erro. Eu acredito na falta de conhecimento. Isso sim. Eu não acredito que uma pessoa, por ter uma religião X, ela está errada porque eu penso diferente dela. Não. Eu acredito que ela está certa dentro do conhecimento que ela adquiriu. Assim age Deus para conosco. Não ficando impondo, não, você tem... Não. As crianças, elas estão certas dentro da aula que ela está tendo. Após vencer aquela aula, ela vai ter outras lições correspondentes à maturidade dela. Então, certo está o grande brasileiro quando diz: existe tantas religiões quanto são os graus
de entendimento da criatura humana. Então está todo mundo certo, não é? Mas todos estão errados dentro de tanto que ainda devemos aprender. Por isso, é fundamental que não fiquemos discutindo crença ou descrença de ninguém. É por isso que temos que respeitar uns aos outros, e não só no campo religioso. Se você compreender que a pessoa está certa dentro do que ela sabe, para que você vai perder tempo brigando com ela, discutindo com ela, tentando fazer com que ela enxergue a vida com os olhos que você tem? Impossível. Os seus olhos enxergam o que você precisa ver. Os olhos dela estão enxergando aquilo a qual ela consegue compreender. Então não discuta com ninguém, não. Respeite até mesmo a ignorância do ignorante. Assim, você se blinda de todo tipo de atrito desnecessário à sua vida. Vamos ouvir a cigana Esmeralda. Quero que vocês saibam que ter paciência com as pessoas é uma coisa. Deixar estas pessoas abusarem é outra. Coisas totalmente diferentes. Se as pessoas estão passando dos limites em suas colocações, no seu jeito, no seu tom de voz, na sua palavra ofensiva, vocês precisam reportar a quem de direito. Não pode deixar que as pessoas façam o que querem. Entende isso? Se alguém falar coisas ruins, ou vire as costas e vá embora, se não conseguir falar nada, deixa falando sozinha. É melhor falar para as paredes do que você ficar e aceitar essas palavras ruins. Não aceite. Não fique com elas para você. Muitas vezes não é nem para você. A pessoa está brava, está nervosa e ela descontou em você porque vibracionalmente viu uma oportunidade de descarregar os seus problemas. Entende isso? Sejam vocês mesmos. Seja como for, sejam vocês. Não se importem muito com o outro no nível de vocês se magoarem. Se importe com o outro para não magoar o outro, nem ofender. Eu estou ofendendo vocês? Mas eu estou falando o que vocês precisam ouvir. Entende isso? Por quê? Porque eu falo com muito amor, muito carinho. Então eu não preciso gritar, nem xingar, nem abusar do meu poder. Mas eu preciso deixar vocês atentos. Lembre-se que mediunidade é exatamente isso. Mediunidade é você ser capaz de olhar a dor do outro. É você ser capaz de olhar para outra pessoa e ter empatia e se colocar no lugar do outro. Animais, às vezes, têm mais amor que alguns humanos. Porque os seus filhotes estão bagunçando, estão fazendo algumas coisas e eles não os comem, não os machucam. Eles vão lá, pegam e trazem quantas vezes forem necessárias. Então é muito triste ver o ser humano se transformando num ser humano animalesco. E se vocês lerem qualquer livro sobre umbral, vocês verão para onde esses seres animalescos vão. Em qual umbral eles estarão. E como estarão vivendo assim que deixarem esta carne, estes corpos que estão utilizando. Obrigado, cigana Esmeralda. Obrigado por todo este compêndio de compreensão, tantas informações que nos faz refletir a postura que nós temos diante das pessoas com quem convivemos, não é mesmo?
Por que eu vou ter que levar desaforo, sabe? Por que eu vou ficar me sentindo ofendido na manifestação da ignorância do ser? Por quê? Se ele manifesta a sua ignorância, a sua estupidez, a sua arrogância e prepotência, ela não pode ser receptiva. Eu não posso ser receptivo a isso. Se eu estou vendo que aquilo é uma ignorância, para que eu vou ficar receptivo a ela? Deixe que o ignorante ele aprenda com as suas próprias ações. Ponto. Não é verdade? Obrigado, Cigana Esmeralda. Obrigado de coração todo esse esclarecimento, esse momento de reflexão. Você sabe que a ideia de estarmos aqui diariamente é trazer temas para esta reflexão, para nos avaliarmos. Nós não estamos aqui impondo nada a você, mas nós estamos aqui convidando a você a refletir sobre a sua postura diante de cada assunto que trazemos aqui para ser abordado. Não é querendo ser professor seu de maneira nenhuma. Todos nós somos alunos. Quando eu me coloco como aluno, aprendo e compartilho o meu aprendizado com os meus colegas que desejam tanto quanto eu se enriquecer. Então esta é a proposta do Madrugada com Deus. Não é fazer a sua cabeça nem dizer que você está errado porque você pensa desse jeito. Não. Estamos aqui compartilhando para você se analisar. Sabe, no campo espírita, Allan Kardec, o precursor, ele diz o seguinte, que devemos fazer a nossa reforma íntima diariamente. Entendo claramente que a reforma íntima é a análise de como nos postamos diante da vida a cada instante. E aí nós vamos nos reformando, fazendo com que a evolução aconteça no processo natural. Só se evolui quando se há correção, que é a reforma. Não é assim? Imagina uma obra. Você precisa reformar essa obra, dando a manutenção e ampliando essa obra para que ela se torne cada vez melhor, sendo esta obra útil a outras pessoas. É como um edifício. Chega um momento em que ele está pequeno para tantas pessoas, então vamos ampliar, então vamos fazer uma obra. É isso que acontece em nossa vida diariamente. Então os espíritos, eles nos dão ferramentas e nos dão também os materiais para essa construção. As ferramentas são conhecimento. Material são experiências do dia a dia. Então, quando você se depara com uma pessoa chata, irritante, como é que tem uma palavra bem popular, difícil de engolir, é aquele material que a vida está te oferecendo para você construir-se, se reformar numa capacidade de lidar com pessoas. Pensa nisso. Livro dos Espíritos, a questão 329, Allan Kardec interroga os espíritos. A pergunta é: o respeito que as pessoas sempre tiveram pelos mortos vem da ideia de que a vida continua após a morte? Boa pergunta, hein? Caramba, boa pergunta. Eu nunca tinha pensado desta forma. Não é? Todos, independente da crença da pessoa, há um respeito pelos mortos, né? Então, será que é porque eles sabem da continuação da vida após a morte? Vamos ver o que os espíritos responderam? Sim, esse respeito é uma consequência natural dessa ideia. Sem acreditar na vida após a morte, esse respeito não faria sentido. Não faria sentido. Engraçado, está aí, né? Tem gente que não acredita que a vida tem continuidade, mas tem um respeito, né? Foi descansar, olha, que coisa. Tem gente até que não gostava daquela pessoa, mas após aquele fato, ela fica ali toda sentida, né? E tem um respeito.
Porque lá no íntimo, todos nós, todos os seres sabem que a vida ela é contínua, não há o término. Há uma mudança de campo físico ao campo espiritual, mas término, jamais. Olha, estude o Livro dos Espíritos. Aqui nós fazemos apenas um apanhadozinho, né? Uma pílula, mas procura se aprofundar, tem muita coisa para você entender sobre a vida após a vida, a comunicação com estes seres que no mundo carnal chamamos de mortos. Estuda. Paulo de Moraes, falando em estudo, está aí um professor de Bíblia, conhecendo os apóstolos, Bartolomeu. Paulo de Moraes, nos fale. Hoje vamos falar aqui dentro desta série, conhecendo os apóstolos, conhecendo os discípulos, de um particularíssimo amigo nosso. Sim, o discípulo, o apóstolo Bartolomeu, ou Natanael, né? Tinham os dois nomes. Bartolomeu nasceu em Caná da Galileia. Foi apresentado a Jesus por Filipe. Sua profissão é desconhecida. Uma pessoa em quem não se via dolo, fraude. Era honesto. Acredita-se que tenha trabalhado na Índia e na Grande Armênia. De acordo com o martirológio romano, ele foi esfolado vivo pelos bárbaros e recebeu o golpe de misericórdia através da decapitação. Ó, teve sua cabeça cortada. Faltam informações sobre a atividade do apóstolo chamado Bartolomeu. Ele só é mencionado na lista dos 12 apóstolos. Além do mais, enquanto os evangelhos sinóticos concordam em que seu nome era Bartolomeu, João diz que era Natanael. Creem alguns estudiosos que Bartolomeu era o sobrenome de Natanael. Seja como for, a mesma pessoa, tá? Bartolomeu ou Natanael, não vamos mais fazer confusão, não vamos mais pensar que são duas pessoas, é a mesma pessoa. No nome Bartolomeu, a palavra aramaica bar significa filho. Por isso o nome Bartolomeu significa literalmente filho de Talmai. A Bíblia não identifica quem foi Talmai. Supondo que Bartolomeu e Natanael sejam a mesma pessoa, e são, a narrativa evangélica de João nos proporciona várias informações acerca de sua personalidade. Olha só, Jesus chamou Natanael de israelita em quem não há dolo. Então Natanael tinha um perfil comunicador, com um comportamento tradicionalista, era sensível, de fácil relacionamento, buscava sempre a harmonia no grupo, sempre divertido e a felicidade acima dos resultados. Tinha o reconhecimento do grupo pelos seus serviços sociais aos familiares de todos os apóstolos. Um pouco idealizador, pela descontração e falta de atenção para o aqui e agora, distraído e levado à liberdade de expressão. A ausência de controles rígidos eram fatores que o motivavam. A data de celebração de São Bartolomeu é 24 de agosto. Bom, isso é o que nós temos a respeito de São Bartolomeu. Tá bom? Ficamos hoje por aqui e... Oi? Ah, sim! Porque, né, que nós dissemos que ele é um particular amigo nosso.
Porque, de acordo com a tradição, a lei da reencarnação que está aí, né, aceitando os homens ou não, a lei da reencarnação é um fato. E os espíritos reencarnam. Então, esse espírito, Bartolomeu ou Natanael, reencarnou na Alemanha e é nosso conhecido como Adolf Schutz, e exerceu na Alemanha a profissão de médico. E sendo de lá expulso, veio para o Brasil, onde desencarnou no Rio Grande do Sul. Aqui no Brasil, há informações de que ele percorreu, passando por São Paulo, por Rio de Janeiro, Espírito Santo, e foi ao Rio Grande do Sul, onde desencarnou. Vocês têm aí a história do Adolf Schutz, que é o mentor espiritual do Templo Maria Santíssima, aqui no nosso site. Tá bom? Então, feito esse programa de hoje, agradecer aqui a todos pela atenção e desejar a todos um fraternal abraço. Obrigado, meu irmão Paulo de Moraes. Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus ilumine o seu caminho para que você compartilhe cada vez mais o conhecimento com todas as pessoas que Deus te concede conviver. Né? O tema de hoje foi muito bom mesmo. Olha, me faz refletir qual é que é a minha postura, como eu tenho que me postar, como é que eu tenho que me relacionar com as pessoas. E que não é fácil mesmo, não é mesmo, mas é muito difícil, porém é muito rico. Sabe que quem estava falando sobre isso também foi o Juan Domingues. Ele estava contando que ninguém evolui sozinho. E quanto mais se relacionar, maior é a sua condição de vida, melhor torna-se a sua condição de vida. Amanhã estaremos de volta. Um bom sábado a você, que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde e que você faça da sua vida útil a muitas outras vidas. Assim, a sua vida, ela se torna feliz. Por quê? Porque ela ela de fato faz a diferença na vida dos outros. Muitíssimo obrigado. Conto com você. Ajude o Templo Maria Santíssima. Dentro das suas condições, se sinta parte desse projeto de propagar a mensagem do Cristo Jesus ao mundo, de socorrer, amparar e guardar as almas de tudo que é de mal. Deus te abençoe. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.